O Brasil tem um motivo de orgulho quando falamos em aviação. Afinal, o pai da aviação é um brasileiro, Santos Dumont. Ele nos levou até as alturas, desbravando os céus e nos mostrando que não há limites. E olha, compartilhar esse vídeo seria o maior apoio que você pode dar. Porém, apesar desse pioneirismo, quando se trata do setor de aviação comercial, os brasileiros ainda não dominam o cenário. Nossas empresas aéreas enfrentam desafios enormes, como gastos exorbitantes e até mesmo falências. Mas calma, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê do nosso setor de aviação está passando por essa turbulência. Imagina só, em um país com proporções continentais como o Brasil, não há meio de transporte mais rápido e eficiente que um avião. Através deles, podemos alcançar diferentes regiões do país e até do mundo em poucas horas. Desde o icônico 14 Bill em 1906, o céu deixou de ser o limite, mesmo que o bolso possa ser um obstáculo. Aí que vem a questão dos preços nas alturas. Até os anos 2000, o preço das passagens aéreas era controlado pelo governo federal. No entanto, essa regulagem se mostrou ineficiente, pois resultava em redução de investimentos nas companhias e oferta limitada de voos. Isso, por sua vez, mantinha os preços lá em cima. A partir de 2001, as companhias ganharam liberdade para definir suas tarifas, o que gerou uma concorrência mais aberta. Em 2005, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, foi criada, impulsionando o crescimento do setor. Mais voos, mais trechos, mais investimentos. O resultado? Passagens mais acessíveis, permitindo que um número maior de pessoas tivesse acesso à oportunidade de voar. Mas, atenção! Acessível não é sinônimo de barato para todos. Viajar de avião ainda é um luxo para muitos. E o que faz os preços decolarem? Bem, o valor de uma passagem é influenciado por diversos fatores, e aqui a coisa fica um pouco mais técnica. Preço internacional do barril de petróleo, taxa de câmbio, estratégias competitivas das empresas, distância percorrida e a demanda pelo trecho. Isso é só o começo. A ANAC também aponta outros elementos que mexem com os preços. Quando você compra, quanto antes melhor. Dia da semana da compra, escalas ou conexões, refeições a bordo, localização do assento e canal de venda. E não é só isso. Olha só a reviravolta. Tem casos em que voar dentro do Brasil pode sair mais caro do que voar para outros países, especialmente vizinhos. Isso acontece em parte por causa do tamanho gigantesco do Brasil, o que resulta em trajetos mais longos. Além disso, temos que encarar o ICMS, um imposto estadual que pode inflar os custos, especialmente no combustível. Ufa, é muita informação, eu sei. Mas prometo que entender o funcionamento dos preços das passagens aéreas é essencial para compreender por que o setor de aviação no Brasil está como está. Ainda há muito a ser feito para alçarmos voos mais suaves e acessíveis para todos. E é isso que vamos explorar nesse vídeo, desvendando os mistérios do nosso quebrado setor de aviação. E aí, preparado para decolar nessa jornada comigo? Afinal, conhecimento é a melhor forma de suavizar as turbulências desse assunto. Em algumas partes do nosso país, como se já não bastasse todos esses fatores, ainda enfrentamos a crise sanitária. Para uma companhia aérea, um número de extrema importância é o RPK, que significa Receita por Passageiro Transportado por Quilômetro. Isso basicamente nos diz quantos quilômetros um passageiro pagante é transportado por quilômetro. No ano anterior, a turbulência sanitária e socioeconômica, tivemos um total de 96,4 bilhões de quilômetros percorridos. Mas aí veio a queda drástica, a metade desse valor foi embora. Imagina só o impacto disso nas finanças das grandes companhias. Esses rombos só agora estão começando a se recuperar. Em 2022, o RPK subiu para 89,3 bilhões de quilômetros. Porém, quando olhamos para o preço pago pelos passageiros em si, a história é outra. Os preços simplesmente não colaboram em nada. Vamos comparar ano a ano. 2022 entrou para os livros da agência como um dos períodos em que os bilhetes de avião atingiram valores mais altos em um bom tempo. A média chegou perto dos R$ 650 nos primeiros 3 meses de 2023. Ainda que tenha havido uma pequena queda para cerca de R$ 592. Isso ainda é o valor mais alto registrado para um primeiro trimestre anual em mais de 10 anos. Agora, se pensarmos em números tão elevados, seria natural supor que as companhias aéreas estão nadando em lucros incríveis, certo? Bem, essa é uma história bem diferente da realidade. A verdade é que o setor aéreo, especialmente aqui no Brasil, está à beira da falência. É sério, os desafios são imensos.
A crise sanitária derrubou as estatísticas de voo, deixando as companhias cambaleando para se recuperar. E mesmo quando os números começaram a subir, os preços das passagens pesam como uma âncora. Imagine planejar uma viagem, olhar para os preços e sentir como se estivesse olhando para uma montanha intransponível. Não é fácil para ninguém. Aqui está a pegadinha. Mesmo com as passagens caras, não significa que as companhias estão nadando em dinheiro. Os custos operacionais são altíssimos. Combustível, manutenção, taxas de aeroporto, tudo isso pesa e muito. E você sabe, uma companhia aérea não é feita só de aviões. Tem toda uma estrutura nos bastidores, pessoas trabalhando duro para manter tudo funcionando. Isso demanda investimento, e investimento exige capital. Então, quando a gente olha para o panorama das companhias aéreas no Brasil, é quase como uma montanha-russa emocional, altos e baixos, desafios e superações. Mesmo em meio a tudo isso, essas empresas batalham para manter o sonho de voar vivo. Essa história nos mostra que não é só sobre bilhões de quilômetros percorridos ou sobre estatísticas frias de preços. É sobre pessoas, é sobre a paixão por voar. E é sobre enfrentar os ventos contrários, inclusive aqueles que assopram diretamente nos cofres das companhias. Em queda livre, o setor de aviação comercial atravessa uma série de crises que se estendem desde 1986 até os dias atuais. Essa situação delicada é o resultado da negligência e desinteresse por parte de governos anteriores. Muitas das gigantes da aviação tiveram que fechar suas portas. Você deve estar familiarizado com o caso da Varig, não é? A companhia que já foi um símbolo de modernidade e luxo acabou falindo com uma dívida simplesmente assombrosa. Já em 2000, sua dívida ultrapassava a marca dos 4 bilhões de reais. Mas o pior estava por vir. Foi somente em 2005 que a companhia se viu forçada a entrar com pedido de recuperação judicial. Esse tipo de processo normalmente é acionado por empresas à beira do colapso, buscando reestruturar suas dívidas de modo a torná-las administráveis. Porém, o que aconteceu com a Varig foi completamente o oposto. Durante o período de recuperação judicial, suas dívidas aumentaram em mais de 150%. Além da Varig, não podemos esquecer dos casos de falência da Transbrasil e a VASP. Somadas, essas 3 companhias aéreas acumulam uma dívida monstruosa de mais de 12 bilhões de reais. Mais recentemente, vimos novas intervenções governamentais no que tange aos preços das passagens. Sim, intervenções que, infelizmente, têm se mostrado ineficazes desde 2000. Entretanto, dessa vez, a abordagem é um pouco diferente. Antes, a regulação ocorria por meio da taxação das tarifas. Hoje, a intenção é interferir diretamente no preço final da passagem. Em março de 2023, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou uma ideia ousada: vender passagens de avião por apenas R$200. Essa iniciativa recebeu o carinhoso apelido de Bolsa Avião pela Revista Oeste. Mas não se deixe enganar pelo apelido, pois a intervenção não se trata de subsidiar passagens aéreas para todos indiscriminadamente. Segundo o ministro, o programa Voa Brasil tem a intenção de disponibilizar passagens mais acessíveis para aposentados, funcionários públicos e estudantes que têm uma renda de até R$ 6.700. França abordou também a ocupação dos aviões, destacando que as companhias operam com apenas 80% dos assentos ocupados. Assim, o governo pretende utilizar os 20% de assentos vazios e distribuí-los para aqueles que não têm condições de ocupar as cadeiras devido ao preço elevado. Para que esse programa funcione, o governo pretende estabelecer acordos com as companhias aéreas para a venda desses espaços não preenchidos. Calcula-se que o Voa Brasil possa gerar até 15 milhões a mais de passagens vendidas por ano. A princípio, parece uma iniciativa incrível, certo? Mas o que poderia dar errado? Infelizmente, considerando o histórico da aviação em nosso país, muita coisa pode sair dos trilhos. A verdade é que ainda temos poucas informações concretas sobre o plano, e especialistas da área têm opiniões divergentes a respeito. Em entrevista ao Poder 360, Adalberto Febiliano, vice-presidente da Modern Logísticas, afirmou que a proposta é viável, porém só faria sentido se discutida previamente com as companhias aéreas. Já Diogo Elias, diretor de vendas da Latam Cargo, apontou que alguém teria que cobrir a diferença para as passagens mais baratas. E é que vale lembrar que já estamos falando de um preço médio de quase R$600 por pessoa. Aumentar esse custo seria um verdadeiro tiro no pé. E tem mais uma coisa. Esses assentos vazios são, na verdade, uma oportunidade de gerar ainda mais receita para as companhias. Eles são disponibilizados para pessoas que compraram passagens de última hora, pagando valores muito mais altos e que, com certeza, compensam muito mais para as empresas.
Agora, olhando para o panorama geral das companhias aéreas, podemos enxergar um quadro cheio de desafios e incertezas. A crise atual é apenas um capítulo em uma história repleta de altos e baixos. Porém, apesar de todos os obstáculos, a paixão pela aviação e a busca por soluções inovadoras continuam a impulsionar esse setor. É fundamental termos em mente que a aviação é uma indústria complexa, onde os cálculos de preços e taxas envolvem diversos fatores. A falta de detalhes concretos sobre um plano tão arriscado coloca o mercado novamente em uma posição delicada, cheia de incertezas. Ainda há muito a ser debatido e avaliado nessa questão. A proposta do Voa Brasil traz consigo possibilidades e desafios que precisam ser cuidadosamente analisados. Uma coisa é certa, entender as nuances dessa situação nos dá uma perspectiva mais clara do panorama da aviação no Brasil e nos permite enxergar que, apesar dos ventos turbulentos, o desejo de alçar voos mais acessíveis e sustentáveis permanece firme no horizonte. Riscos nas alturas. Se você costuma viajar ou está apenas planejando uma viagem de avião, é provável que já tenha se deparado com as chamadas companhias low cost ou de baixo custo. Simplificando, essas companhias oferecem serviços de viagem separadamente, desde o despacho de bagagem até a escolha do assento e até mesmo a refeição a bordo. Isso permite ao passageiro a flexibilidade de escolher quais serviços deseja pagar. Essa estratégia, sem dúvida, reduz o custo das passagens e, por consequência, impulsiona o aumento das vendas. Mas aqui está o lado talvez não tão engraçado da história. Para se manterem operacionais, essas companhias, mesmo vendendo passagens relativamente baratas, acabam repassando parte dos custos para seus funcionários. Sim, você ouviu direito. Os funcionários muitas vezes precisam pagar para trabalhar. Em alguns casos, essas companhias não oferecem um salário mensal, mas sim um valor por viagem realizada. Além disso, os funcionários muitas vezes têm que adquirir seus próprios uniformes e arcar com os custos de alimentação durante os voos. Esses aspectos nos mostram uma triste realidade, a decadência de uma indústria que já foi sinônimo de luxo e serviços de bordo impecáveis, tanto para passageiros quanto para os trabalhadores. Mas é com essas companhias que muitas pessoas conseguem realizar o sonho de voar para destinos distantes. Entretanto, essas companhias também enfrentam riscos significativos de colapso. O governo atual prometeu reduzir os preços das passagens aéreas, mas suas propostas não parecem tão alinhadas com as necessidades do mercado. Especialistas e até mesmo as próprias companhias afirmam que a principal razão para a falta de crescimento das companhias aéreas de baixo custo no Brasil é a incerteza legal em relação à cobrança de bagagem. O jornal O Globo conversou com presidentes de duas dessas companhias para entender por que esse setor ainda não conseguiu decolar no Brasil. Eduardo Ortiz, da JetSmart, e Maurício Sana, da Flybond, concordaram que as empresas enfrentam riscos regulatórios no país, com a possibilidade do Congresso impor a gratuidade da bagagem. Ortiz destaca que, no momento, a medida mais crucial é garantir que as regras permitam que as companhias ofereçam serviços separadamente, permitindo que os clientes escolham. Afinal, a única forma de oferecer tarifas mais baixas é não incluir nada além da viagem em si no preço. Caso contrário, é impossível manter preços acessíveis. Isso é especialmente verdadeiro porque a bagagem é um fator delicado. Ela precisa ser despachada e ocupa espaço no avião. O seu peso influencia diretamente, aumentando o consumo de combustível e a necessidade de mão de obra. Os especialistas estimam que a gratuidade da bagagem resultaria em um aumento de 20% nos preços das passagens, prejudicando a maioria dos clientes. Ortiz argumenta que pagar separadamente pelos serviços oferece mais opções ao consumidor médio. A conclusão é que essa medida, se implementada, aumentaria os custos das passagens, inviabilizando o modelo de venda de serviços separados que permite aos passageiros pagar pelo que realmente precisam. Isso tornaria as tarifas aéreas mais transparentes. Mais uma vez, vemos medidas ineficazes no setor de aviação brasileiro. A burocracia excessiva e a carga tributária pesada também contribuem para o fracasso desse mercado. E no final, quem fica com as asas cortadas e preso no chão somos nós, observando o cenário de falência e saídas de companhias aéreas do nosso país.